Hoje, então, o tema é justamente falar um pouquinho de um modo geral sobre a administração, tá? E aí, o que eu preparei para vocês, então, foi justamente falar um pouquinho do por que estudar gestão financeira. Essa é a grande questão, né? Porque a gente fala assim, mas um curso de gestão financeira eu tenho que estudar elementos da gestão, da administração, mas o que eu quero é cuidar do dinheiro, né? Eu quero gerenciar financeiramente a grana da empresa. E aí, para falar justamente sobre isso, é que eu vou, então, trazer alguns dados recentes, relativamente recentes, porque eu peguei uma pesquisa do Sebrae de 2014 e peguei alguns dados bem recentes de pedidos de falência, e aí eu vou te explicar o porquê que é importante você estudar gestão em um curso de gestão financeira. Porque se você já assistiu às aulas conceituais, se você já assistiu a aula da unidade 1, se você já leu o livro, você já percebeu que tem muita coisa lá que é fundamental para o gestor, e não só para o gestor, mas inclusive para sua vida. Porque quando a gente fala de gestão, a gente está falando de administração, e se a gente está falando de administração, a gente está falando de planejamento. Então, eu sempre falo nas primeiras aulas de gestão, de administração, que se você não gostou do conteúdo, se você chegou no final do curso, não é isso que eu quero, fique tranquilo, porque tudo que você aprendeu aqui, você pode usar no seu dia a dia para a sua vida pessoal. Eu, particularmente, e sou suspeito para dizer, mas eu acho que a gestão, né, as técnicas de gestão, ela deveria ser ensinada lá na escola, quando a gente está na escola. Duas disciplinas, né, dois cursos de nível universitário que eu acho que deveria ter elementos na faculdade, na escola, no colégio, para quando nós somos crianças estudarmos, psicologia, a parte de comportamento e a administração, a parte de gestão, porque isso é tão importante, você entender o comportamento das pessoas e também entender o porquê que você tem esse comportamento e entender a importância do planejamento. Então, isso é fundamental. E aí, quando você pensa assim, mas por que eu vou estudar, então, gestão, em termos organizacionais? Aí eu peguei esse gráfico aqui, lá do site Boa Vista, que é uma empresa que está vinculada ao SCPC, que é a amostra, né? O pessoal que está lá com nome sujo, né? Está com cheque voltou, não pagou as contas, e aí por N motivos, aí cai lá no SCPC, e aí você tem as empresas que são vinculadas e fazem esse trabalho, né, de limpar o nome. Enfim, eu peguei essas informações lá. Então, olha que coisa interessante. De julho de 2019 até julho de 2020, ou seja, até o mês passado, a quantidade de pedidos de falência, que é esse gráfico na linha verde, são pedidos, são falências decretadas, aquela que o juiz decreta falência. Esse aqui em azul são os pedidos de falência. O em vermelho mais escuro, esse aqui, é o pedidos de recuperação judicial. E o mais laranjinha é as recuperações judiciais deferidas, é quando o juiz aceita que realmente vai ter que entrar e recuperar aquela empresa. Então, se a gente pega de julho até hoje, você tem um aumento significativo, né, desses pedidos. Aí você vai falar assim para mim, professor, mas aí também, com a pandemia, né, as pessoas, as empresas passaram por muitas dificuldades. Eu concordo e acho até que esse aumento aí de falências e de pedidos de recuperação judicial, muito tem relação com a pandemia. Mas eu acho também, e aí eu vou te mostrar mais alguns dados daqui a pouco,
que muitas empresas já estavam muito mal, sabe, aquele doente terminal e tá ali, sim, tá nas últimas, e aí vem, ó, dá uma doença nova, dá um Covid no cidadão, e ele acaba de, né, vai de uma vez. Então, muito das empresas estavam nessa situação. E aí a questão que eu coloco para você pensar é: por que que as empresas esperam se colocar numa situação tão difícil e, na maioria das vezes, numa situação tão que não tem mais volta? Por que que elas esperam acontecer isso? Essa é a grande pergunta que eu faço. E aí eu vou te dar alguns dados que vão talvez responder isso e te ajudar, inclusive, a você formar a sua resposta. Porque você tem administração, é um dos cursos, ele só perde para pedagogia em questão de número de alunos no Brasil. Pelo menos na Unicesumar, o curso de administração é o que tem mais alunos, curso de administração e gestão de modo geral. Então, as pessoas estão aprendendo a gerenciar as empresas. Mas por que que então as empresas quebram tanto no Brasil? E eu te digo, justamente elas quebram por falta de gestão. Elas quebram porque muitas vezes o empresário, ele tem aquela fantasia de que, ah, não, você estudou na faculdade, mas na faculdade é tudo muito bonito, é tudo teoria, é tudo no livro. Vem aqui na prática agora, vamos lá no dia a dia, que eu quero ver se a coisa dá certo mesmo. E isso é uma fantasia, porque na verdade você está aprendendo já as teorias da administração, a gente vai chegar lá na frente na teoria contingencial, que ela fala do gráfico C, e então, que é justamente você pegar o contexto da tua organização, você pega a teoria que está sendo utilizada e adequa isso à sua realidade. E aí você consegue ir para frente. Você pega, né, quando você vai estudar Fayol, que trouxe os 14 princípios da administração, você olha aquilo lá, fala, gente, por que que as empresas não fazem isso? Quer dizer, um conceito que vem lá do século passado, meados dos anos 1930 e 40, e nós estamos aqui em 2020, quase 100 anos depois daquilo lá, e os administradores não fazem aquilo, os donos de empresa não fazem aquilo, e eles não fazem aquilo porque eles não sabem. Então, isso é importante. E aí eu venho, então, com essa pesquisa do Sebrae, que é a causa mortis da empresa. Então, essa pesquisa, ela foi realizada no estado de São Paulo, em 2014, mas ela fez um levantamento junto de 2.800 empresas, pegando o registro de abertura entre 2007 e 2011. Então, o rastreamento ocorreu nessas datas aí, né? As empresas, elas já tinham aberto e fechado nesse período de 2007 e 2011. Os pesquisadores, então, eles foram nessas datas que estão aí no slide, em 2013, em abril, em agosto, em setembro e em novembro de 2013, e fizeram um levantamento a respeito das empresas que fecharam, entraram em contato com os donos dessas empresas para perguntar para eles, né, o que aconteceu. Na verdade, essa pesquisa é um pouco maior, ela compara as empresas que permaneceram abertas com as empresas que fecharam, que pediram falência, né, que quebraram. E aí a pesquisa completa, depois eu vou passar para a Cris, ela disponibiliza lá para vocês no estúdio, porque é muito interessante a pesquisa. Mas eu trouxe os dados só o porquê que elas quebram. Porque é justamente estudar gestão para evitar que a empresa quebre. Então é isso que é importante você entender, tá? As empresas quebram, ou fecham, né? Que é mais bonitinho falar, menos agressivo, talvez. Por quê?
Quando eles abriram essas empresas, olha esses dados. 46% não sabia o número de clientes que eles poderiam ter ou os hábitos de consumo dessas empresas, desses clientes. 39% não sabia qual era o capital de giro necessário. Olha aí, gestor financeiro, está vendo a tua importância? 39% dos donos de empresas que quebraram não sabiam quanto de dinheiro precisavam para fazer a empresa rodar diariamente. Aí já começa a mostrar a importância do gestor financeiro. Para você chegar para o dono da empresa e falar assim, meu amigo, você tem que ter 5 mil reais no caixinha da tua empresa para pagar as tuas contas que vão vencendo dia após dia, porque quem já está no mercado sabe que conta para a pessoa jurídica, ela cai todo dia e tem que fazer pagamento todos os dias. É fornecedor, é imposto, é taxa, é o vale do funcionário que vem pedir lá e se você não der, o cara fica bravo. E são aquelas, é a máquina que quebra que você não estava esperando quebrar, que sai do teu orçamento. Enfim, são aquelas emergências que vão ocorrendo. Então, 39% não sabia disso. Não sabia que precisava ter esse tanto de dinheiro ou a quantidade de dinheiro para fazer a empresa dele funcionar. 38% não sabia nem a quantidade de concorrente que ele tinha. Olha que coisa louca. Como é que você vai abrir uma empresa e não vai olhar para o mercado para saber se você está entrando num mercado que já está saturado ou não? 37% não sabia nem aonde montar a empresa, e aí monta a empresa em qualquer lugar, e aí, né, ele vai abrir uma empresa, a gente vê muito, eu vejo muito, eu passo aqui, às vezes, andando pelo centro daqui da cidade, que eu moro, aqui em Maringá, e eu vejo lanchonete em esquina de rua, que não tem nem aonde o carro parar, e aí você vê tudo as moscas e fica perguntando, né, poxa, mas será que o cara não tá vendo que aquilo ali não é o melhor lugar para ele montar uma lanchonete, que ele tem que estar num lugar, e é um lugar assim, às vezes você fala assim, ah, mas esquina é boa. Mas a esquina que o cara tá é num balão, é numa coisa assim que não tem, assim, não tem nem como parar, estacionar perto. Então, sem contar em shopping, você já parou para andar em shopping e olhar aonde tem as lojas fechadas? E aí você começa quem gosta de andar, passear muito em shopping, vai perceber que tem sempre alguns locais que não adianta abrir loja lá, que a loja não vai. Por quê? Porque provavelmente é um ponto de pouca circulação, ou, enfim, N motivos, mas sempre tem aqueles locais que não vai. E aí, o desavisado quer abrir a sua empresa e acaba caindo nessas armadilhas. Aí você tem lá 33% não conhecia fornecedor, que vai abrir a empresa e não sabe nem de quem ele vai comprar. Ele não sabe nem como é que ele vai negociar com aquele fornecedor. E aí ele descobre um fornecedor, fica na mão daquele fornecedor e de repente o cara quebra, ou então o cara, né, fura com você, não faz a entrega que você precisava. Pronto, foi-se. Então olha quanta coisa importante que o dono da empresa não fez e que acabou quebrando a empresa dele. Então, você olha para a empresa quebrada, ela não quebrou por acaso. Por isso que eu falo para vocês, não foi só a pandemia que quebrou as empresas. Porque a empresa que está bem gerenciada, por mais dificuldade que ela possa ter, ela poderia ter aí feito algum sacrifício e se sustentado. Ou então, se ela está vendo que não vai dar conta, manda todo mundo embora. Ela vai fazer o quê? Ah, professor, mas e como é que vai ser? E a ética e a moral? Mas, gente, adianta você ficar segurando todo mundo se você está vendo que você vai quebrar lá na frente? Você tem que fazer um programa de demissão, se organizar, e depois que a coisa normalizar, aí você volta, vai voltando, porque aí pelo menos, se você tiver dinheiro para isso também, né? Tem que ver essa questão, porque demissão é uma coisa cara. Então a empresa que não está preparada para isso também,
aí não adianta. Então tem gente que está amarrado mesmo na desgraceira. O cara tem que ficar com a empresa aberta porque ele não pode fechar a empresa, porque ele não tem dinheiro para fechar a empresa. Olha a situação do cidadão. Mas não acabou, não. Ainda tem mais. 32% não conhecia as leis que regem o negócio dele. 31% não sabia o investimento necessário para o negócio. 18% não foi atrás de mão de obra qualificada ou não sabia qual que era a mão de obra necessária, os treinamentos necessários para que a empresa dele funcionasse bem. Mas, enfim, 61% não procurou ajuda. Lembra que eu falei agora há pouco? Por que o empresário não vai atrás de consultor, não vai atrás de pessoas que estão preparadas do Sebrae ou das faculdades? Tem um monte de aluno lá estudando. E eu vou dizer por que a maioria não vai atrás. Sabe por quê? Porque tem muito consultor de prateleira por aí, que é aquele cara que ele gosta de escrever livro, ele gosta de dar palestra, ele gosta de falar técnicas, falar um monte de coisa, mas ele nunca teve atrás de uma empresa, da gestão de uma empresa, ele não sabe o que é o dia a dia da empresa, ele não sabe o que é chegar primeiro e sair por último. Então, isso é uma coisa muito importante. Ele não sabe que o funcionário dele, do dono lá da empresa, está chateado porque o dono passou lá o aniversário dele e o dono não deu os parabéns. Então, esses caras, eles acabam queimando o trabalho dos bons profissionais. Porque tem muita gente boa no mercado. Só que aí você olha um número desse, que 61% não procura ajuda, porque cria-se uma fantasia de que todo consultor é ruim, de que todo assessor ou toda empresa de assessoria, ela só quer ganhar dinheiro em cima da minha situação difícil. E isso não é verdade. Então, é muito importante que o empresário entenda que tem coisas que ele precisa de um olhar de fora. E isso fica muito claro, por exemplo, você tá se sentindo mal, tá lá com uma dor de cabeça estranha, não sabe o que é, você vai procurar um médico. Você tem que perguntar para o médico o que está acontecendo. Você não vai na farmácia. E aí o cara que fica indo na farmácia pedindo remedinho para dor de cabeça, o farmacêutico vai dar, porque o farmacêutico quer vender o remedinho. E aí ele vai dar lá um remedinho. Normalmente ele dá um analgésico, porque ele sabe também que não vai matar o cara. E aí você não vai resolver. E aí, quando você decide ir no médico para ver o que está acontecendo, aí já era, já está com um tumor maligno, né, tomando conta do teu cérebro inteiro, aí é um abraço, aí não tem mais o que fazer. É só encomendar a alma, não é? É o que acontece com os empresários que quebram no Brasil. A hora que ele se desespera e vai atrás do consultor, vai atrás do Sebrae, aí também, meu amigo, aí não tem mais nada que dá para resolver, porque passou o tempo. Então, isso é muito importante. 55% não planeja. E não planeja uma coisa muito importante, não planeja suas férias. E isso é muito importante. Aí você escuta um monte de empresário falar assim: você é empresário, você não pode ter férias, você não tem descanso, você não tem final de semana. Concordo com tudo isso, mas eu também te digo o seguinte: se você não tirar pelo menos 10 dias, ou que seja uma semana, 7 dias intercalado durante o ano, tirar aí umas 3 ou 4 semanas intercaladas, tira um pouquinho final do ano que todo mundo fecha, depois lá para março, abril, tira mais uns dias, depois para junho ou julho mais alguns dias. O pessoal fala assim: o Brasil trabalha pouco, tem muito feriado. Essa é uma outra mentira cabeluda das cabeludas, coisa mais feia. Tem muito mito no Brasil que se cria para dizer coisas que não são verdades. O Brasil está longe das primeiras posições dos países que têm mais feriado. É preciso entender que o descanso não é vagabundagem. O descanso é uma necessidade fisiológica do ser humano. Se você não tiver descanso, olha lá, só começar a aula, passa os motoqueiros.
Se você não tiver descanso, você vai morrer. O que adianta você trabalhar tanto, se matar tanto para ganhar lá o dinheirinho, para girar aí as contas da tua família, dar o melhor para a tua família, se você não pode usufruir disso, gente? Pelo amor de Deus, tem que descansar sim, e você tem que planejar suas férias. E para você poder planejar as suas férias, você precisa planejar a sua empresa. E para planejar a sua empresa, você precisa contratar pessoas de confiança. Porque muita gente fala assim: ah, eu não deixo a minha empresa na mão do meu funcionário, porque funcionário rouba. É claro que ele rouba. Se ele foi mal contratado, se ele é maltratado, se ele vê que a empresa que ele está não tem possibilidade nenhuma dele crescer, se ele for mau caráter, ele vai roubar, lógico. Então, é preciso pensar nisso, ó. E olha que é um número grande, gente. Mais da metade das empresas que fecharam, os empresários não tinham planejado alguém para ficar no lugar dele, para ele poder tirar um descanso. Tá? Então, isso é muito importante. Olha aqui mais alguns números interessantes. O pessoal não define estratégia, não determina valor de lucro. Isso aqui é uma coisa muito importante que eu tenho que falar, porque o empresário, ele acha, olha aí, gestor financeiro, mais uma competência sua que é fundamental. Ele acha que ele vai pegar assim, ele compra o produto dele por R$10, e aí ele vai vender por R$20 e vai falar assim, nossa, eu estou ganhando 100% em cima. Coitado, iludido, ele não tá ganhando, se duvidar, não tá ganhando 20% em cima. Por quê? Porque nessa conta de padeiro que ele fez, sem menosprezar os padeiros, pelo amor de Deus, mas nessa conta maluca que ele fez, ele não leva em consideração o custo da empresa, ele não leva os impostos, taxas, custo fixo, custo variável, ou seja, tudo aquilo que vocês sabem que é necessário levar em consideração para depois você pensar em trabalhar o markup da empresa. Ele não levou nada disso. E aí ele faz essa conta. Eu compro por 10, vendo por 20 e estou ganhando até muito. Tenho a pena do meu cliente. Coitado, ele vai quebrar. É o tipo empresário que provavelmente ele vende muito. É a empresa que vende muito e chega no final do ano está quebrada. E ele não entende por que isso está acontecendo. Porque ele não sabe fazer custo, ele não sabe fazer formação de preço. E aí o gestor financeiro tem que ensinar ele. Alguém tem que ensinar ele. Então isso é muito importante. Olha lá. 42% não calculou nível de vendas para cobrir custo. O cara não sabe nem chegar no ponto de equilíbrio. Se ele não sabe nem chegar no ponto de equilíbrio, como é que ele vai saber determinar o lucro que ele precisa? E aí, além dessa questão do lucro que ele precisa, ele faz uma outra confusão, porque ele acha que o lucro da empresa é o salário dele. E isso aí, gente, pelo amor de Deus, é o ponto mais comum que as empresas quebram. É o ponto mais comum, porque ele fica esperando a empresa dar lucro para ele pegar o salário dele. E isso é o maior erro. O teu salário, o salário do dono da empresa, o salário do proprietário tem um outro nome, é o prolabore. E esses prolabore, eles têm que fazer parte da planilha de custo. Então, quando a empresa der pelo menos o ponto de equilíbrio, quando ela alcançar o ponto de equilíbrio, isso significa que pelo menos o salário dele ele pagou. A empresa ainda não está dando lucro, mas ela está conseguindo pagar o salário dele. E aí os caras, né, cometem essa falha que é tão comum e é por isso que quebram. 24% não identificaram tarefas irresponsáveis. Sabe o que é isso? É aquele chefe que centraliza tudo. Eu não dou nada para o meu. Na verdade, assim, ele até delega, mas ele delega para o funcionário, mas ele não deixa o funcionário trabalhar. Ele fica em cima. Em vez dele ficar pensando estrategicamente a empresa dele, ficar buscando novos mercados, ficar procurando parceiros, inovar na organização, ele fica fazendo o trabalho do funcionário dele, porque ele não confia no funcionário dele. Tamanha, muitas vezes, sei lá, pequenez, porque
Uma pessoa que pensa dessa maneira, ela é muito pequena. Se você contratou alguém para fazer um trabalho para sua empresa, você tem que deixar o cara trabalhar. Ah, mas ele não trabalha direito. Se eu não ficar em cima do meu funcionário não faz nada. Sabe por quê? Você contratou errado. Você foi lá e contratou alguém porque, sabe, sem critério nenhum. Por que não contrata a assessoria? Olha lá, a busca por ajuda. Por que não contrata uma assessoria de recrutamento e seleção para você? Não é tão caro assim e vai, lógico, depende do que você conversar com a empresa, vai trazer as pessoas que você quer, passando por uma seleção, pelo menos psicológica, para você não contratar nenhum doidão aí, nenhum malucão. Então, é preciso fazer isso. 21% não sabe nem o público-alvo da empresa dele. Ele não sabe nem para quem que ele está vendendo, nem para onde ele vai vender, nem quem que vai comprar os produtos dele. E aí, gente, aí, é duro. Você acha que o cara desse vai conseguir manter a empresa aberta? Não vai. Tá? Então, gente, esses são os motivos que levaram as empresas a quebrarem. Mas sabe o que é mais triste? Mais triste é que todas essas informações que eu passei agora, elas são informações que você levanta em um planejamento. E o que eu queria mostrar para vocês é que pegando todo aquele monte de informação que eu trouxe, e aí tem aqui um resumão, né? Vou até mostrar aqui, ó, um resumão do porquê que as empresas quebram. Olha o primeiro item do porquê que a empresa quebra. E aí eu pergunto para você, por que estudar gestão financeira? Por que estudar gestão e gestão financeira? Porque as empresas não sabem organizar o capital delas. Porque quando fala assim, falta de capital, a empresa não tinha dinheiro. Se ela não tinha dinheiro, foi porque ela não fez as contas direito para abrir a empresa, para se manter no mercado e para crescer. EAD, o Unicesumado, meu jeito